Espera um instantinho para ver se ela volta. Sim. Ó, ela voltou, pode começar. Isso. Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma quinta-feira de estudo dessa obra maravilhosa, o livro Entre a Terra e o Céu, a sétima obra dessa coletânea de 13 livros de André Luiz, trazida sob a pena do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Hoje nós estamos recebendo a nossa irmã Cristiane Drux, né, do CEG, Conselho Estadual Espírita de Unificação. Temos na harmonização Francisco Sena, na prece inicial Yara Basto e encerrando a Jane Moreira. Que nós possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos absorver tudo o que a Cris trouxe para dividir conosco. É Chico. Então, do livro Jesus no Teu Dia a Dia, de Aguinaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes, a lição de número 12. 10 exercícios para o dia a dia. Primeiro, ore, de preferência 2 vezes ao dia. Seja sincero na oração. Nunca grite. Mantenha o bom humor. Nunca reclame. Cometa pelo menos um ato de gentileza para a pessoa mais próxima. Olhe nos olhos quando falar com alguém. Seja você no lar como é no templo religioso. Retire a máscara convencional. Sorria nos momentos difíceis. É possível que não consiga ainda executar com sucesso os 10 itens citados. Experimente tentar exercitar um item por dia. Ficará mais fácil e, quem sabe, depois de algum tempo de treinamento, consiga praticar todos. Não se esqueça de que precisamos exercitar os bons sentimentos para que eles não atrofiem e comprometam a evolução do espírito. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso guia, espiritualidade amiga das forças do bem, agradecemos a oportunidade por mais esse estudo que estamos iniciando agora para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução. Pedimos, Senhor, que a espiritualidade amiga intua e proteja a Cristiane neste momento, para que ela possa nos transmitir o que ela estudou, para nos trazer e que nós possamos, dessa forma, trazer tudo isso para a nossa vida. Em nome de Jesus, agradecemos. Graças a Deus e que assim seja. Obrigado, Chico. Obrigado, Yara. Reiterando o nosso boa noite a Cristiane Drux, né? Ela que é do CEG, irá estar colaborando conosco essa noite. Boa noite, Cris, e seja bem-vinda à Serra, apesar de ser, mesmo sendo online, né? E você estando aí nessa cidade maravilhosa que é Miguel Pereira.
Seja bem-vinda, meu irmão. A palavra é O- sua. Ok, amigos. Olha, antes de mais nada, eu preciso pontuar que a minha. A internet dela tá travando. Quando ela retornar, eu vou só se ela fechar, Chico, a imagem. Vocês estão conseguindo me escutar ou me ver? Porque a minha internet Sim, está muito fraca. sim, não, travou, mas você retornou. Não sei se eu estava falando com o Chico se é viável você fechar a imagem para ver se melhora, para ver se você É, não eu vou cai. fechar a imagem aqui, peraí. Melhorou para vocês conseguem me escutar? Agora sim. Sim. Sim, eu vou colocar, eu vou tentar botar no Wi-Fi, porque eu estou no cabo. Talvez o Wi-Fi funcione melhor do que o cabo. E aí, se eu sentir que a internet melhorou aqui, eu abro a câmera. Ok, Cris. Eu acho que agora eu consigo ficar mais com um sinal forte aqui com vocês. Vocês conseguem me escutar? Sim, Tá, vamos tentar ligar a câmera aqui para ver se ok. tudo funciona. Já tô dando os fluidos aqui, viu, gente? Para ficar Isso. online com vocês. Conseguem me escutar ou me ver? Tá, tudo ok. Tanto o áudio como o vídeo. Vocês estão me vendo ou não, né? Sim, tá vendo? Estamos vendo sim. Agora eu acho que vai estabilizar, porque eu fiz um movimento aqui de configuração que eu acho que vai funcionar. A internet é que tá muito fraca aqui para mim, mas vamos tentar. Enfim, eu sei que vocês estão estudando o Entre a Terra e o Céu, né? É o capítulo previsto para o nosso encontro da noite de hoje. É o capítulo quarto, que traz, né, o subtítulo Senda de Provas. O capítulo já se inicia evidenciando ali, né, uma situação de obsessão, né, a relação acirrada entre as duas mulheres, né, as personagens, a Zulmira e a Odila, né, e aí a gente percebe que há entre elas ali um sentimento de ódio, né? Principalmente que ela assume dentro daquele seio familiar a posição de matriarca daquela família, né, da nova esposa, e o capítulo inicia-se evidenciando justamente esse acirramento entre essas duas mulheres. E isso é mostrado já sob o ponto de vista espiritual, quando a Zulmira, o capítulo começa, né? Com a Zulmira ausentando-se do corpo, ou seja, durante o sono, né? Em desdobramento. Fala, É, e oi? muito. Oi? Vocês Ô, conseguem me desculpa. ouvir, gente? Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo e me vendo, né? Tá. Então, o capítulo começa justamente com esse processo, né, de afrouxamento dos laços perispirituais, né, que é o que poderia caracterizar também essa situação do sono físico. Existe aí um afrouxamento dos laços espirituais e o espírito começa a
ter uma vivência no plano espiritual, em desdobramento. E aí o capítulo mostra, né, que Odila está literalmente enlaçada a Zulmira nesse processo de desdobramento da Zulmira, e ela vibra de uma forma bastante negativa, de uma forma bastante acirrada, com raiva, com ódio em relação a Zulmira. E aí ela começa a objurar, né? A Zulmira dizendo que ela fez mal ao filho dela e começa a acusá-la de assassina, né? E ameaça, diz: você vai pagar muito caro pelo que você fez e pela intromissão no lar. Ou seja, a gente percebe que a Odila ela não aquece, muito pelo contrário, ela não supera a perspectiva de ter cedido lugar dentro daquele seio familiar à função, né, de mulher do seu antigo marido, uma vez que ela agora já estava desencarnada, ela cede, né? Ela não consegue ceder esse espaço para a nova mulher eleita pelo marido, né? Eu esqueci o nome dele, Amaro. O Amaro para que fosse a esposa dele e mãe dos seus filhos, né? Assumindo ali a figura feminina dentro daquele seio familiar. E a gente percebe logo no início do capítulo que a Odila, ela não aceita isso de jeito nenhum. E aí, a Zulmira, ela tenta se defender dizendo que ela não assassinou ninguém, né? Mas ao longo do capítulo, nós vamos ver através dos esclarecimentos, né, do mentor espiritual, do Clarence, que apesar dela não ter praticado o ato de assassinato, e daqui a pouquinho a gente vai falar quais foram essas injunções em relação ao filho da Odila, né, que era, né, ela vinha, a Zulmira passaria, né, a assumir um papel de madrasta perante essa criança. Clarence observa que ela arquitetava mentalmente o sumiço dessa criança. Era uma criança que a incomodava naquela relação familiar, principalmente porque ela estava motivada pelos ciúmes. Ela tinha ciúmes da relação do menino com o pai, com o marido dela, né? E aí ela realmente ela não assume a posição de assassina, mas ela traz e carrega consigo uma grande culpa pelo fato que ocorreu, né? Mas só para a gente não ir para o ápice do capítulo, que é a narrativa desse momento da desencarnação do menino, né? A gente quer pontuar algumas coisas antes aqui. O capítulo, então, como eu vinha falando, né? Ele relata o encontro de Zulmira e Odila no plano espiritual, nesse momento de desdobramento, é, no litoral marítimo. Então, eles estão ali em uma cidade costeira, né? Onde elas trocam acusações. A Odila acusa a Zulmira de ser uma assassina e a Zulmira carrega consigo uma grande culpa nesse sentido, demonstrando que, e aí é interessante o apontamento, demonstrando que nesse início de capítulo a gente vê demonstrado que a invocação do mal pelo pensamento atrasam o desejo do invocador. E aí eu vou parar nesse ponto aqui só para a gente pontuar, né, para a gente poder desdobrar alguns detalhes. As nossas emanações mentais, elas podem carrear para nós a vizinhança espiritual que queremos. Caso do capítulo, né, para servir como exemplo, a cena era uma cena onde a família estava reunida na praia, o pai estava entretido com a filha, e o menino, esse menino que eu agora estou tentando aqui pegar o nome dele, porque eu não anotei,
mas a criança, né, Júlio. desafeto da Júlio, Zulmira estava ali próxima a ela. É, Vamos aguardar um pouco, porque ela caiu. Ela deve estar com o mesmo problema que o meu, cara. Estabilidade na internet, o meu entra e sai, entra e sai. Ela deve estar com o mesmo, tá com o mesmo problema. E Miguel Pereira É, ainda tá é ruim de ventando internet. muito. Tá ventando muito. A questão de com chuva também fica meio ruim, né? Se não for Sim. uma fibra, se não for uma fibra boa, É. Tem alguém comentando, mas o som tá ruim também. Não tá dando para ouvir. Ah, ela tá de volta. amigos, voltei. Estamos te Eu não ouvindo. consigo. Agora eu estou ouvindo vocês. Eu não estava ouvindo. Ah, o Vocês nome da... conseguem me ouvir Sim, estamos bem? te ouvindo. Tá, perfeito. O É nome da porque criança agora. é Júlio, tá? Ah, a da criança é Júlia, exatamente. Eu não estava me lembrando. Obrigada aí por me lembrar. Então, eu falava, né, até o momento que eu caí aqui com o sinal, que a intenção de ver o Júlio fora da vida daquela família, nutrida pela Zulmira, não era um pensamento que ela estava tendo apenas naquele momento ali da praia. Ela já vinha nutrindo essa vontade, né? Ela ficava imaginando quão bom seria se o Júlio sumisse da vida da família, né? Que ele não fizesse parte ali daquele contexto. E a cena narrada pelo capítulo é exatamente essa: a família está na praia, a criança se distrai, né? Começa a caminhar em direção ao mar, ao oceano, né? E ele é avassalado por uma onda, a criança é avassalada por uma onda e morre, né, desencarna vítima de afogamento. Um pouco antes, né, da criança desencarnar, ele ainda luta e pede por socorro. E a Zulmira, ela se detém nessa ajuda, né? Porque naquele momento ela começa a vislumbrar a conseguir o seu intento, que é que o garoto morresse. Então, quando ele apela por ajuda, ela se detém e ela não ajuda, o que faz com que ele efetivamente se afogue, né? E é interessante porque logo após esse acontecimento fatal, ela começa a experienciar, né, a questão do arrependimento, né? Então, exatamente nessa obra aqui que eu estou usando, né, como fio de prumo para a gente poder conversar hoje, o Geraldo Campetti ele faz essa anotação quando ele resume esse capítulo. Ele fala assim, é, deixando ele, quer dizer, peraí, deixa eu me localizar aqui. O desejo do invocador, deixando ele, né, à mercê da consciência culpada após o arrependimento. Explica o capítulo, né? O capítulo explica que o espírito assaltado pelo arrependimento e atormentado pelo complexo de culpa
mesmo não sendo responsável direto pela desdita de alguém, que é exatamente a cena narrada pelo capítulo, ela não vai e não se aproxima do menino e o menino dentro da água, ela vai lá e afoga o menino. Não é isso que ocorreu. Mas ela simplesmente fez vista grossa para aquela situação e não foi ao encontro do apelo da criança e salvou a criança. Ela deixou que a criança se afogasse. Então, ela é invadida por esse arrependimento e passa a vivenciar continuamente após esse episódio um momento, um estado mental de culpa. E aí é interessante quando a gente pensa na questão da reencarnação, meus irmãos. Porque quando a gente pensa na reencarnação e quais são os bastidores das reencarnações, independente de quem seja, né? Nós vamos ter dentro da estrutura da reencarnação, do processo da reencarnação, sempre como pano de fundo, dois elementos que vão ali orientar muito dos nossos comportamentos quando reencarnamos. Ou a gente vivencia o trauma, ou a gente vivencia a culpa. Isso quer dizer que ou somos algozes ou somos vítimas. E essa alternância vai marcando as nossas existências nas vidas sucessivas do espírito, ao longo dos processos reencarnatórios. Então, as nossas ligações espirituais, os nossos vínculos, as nossas histórias, né? As nossas tragédias ou as nossas venturas espirituais, elas sempre são amarradas, elas sempre são costuradas por esses dois processos. Ou o processo de trauma, por termos sofrido alguma coisa, ou o processo é de culpa, que dá sempre ensejo a repararmos um erro cometido no passado. E aí a gente junta nesse caldeirão de possibilidades e de perspectivas, a gente junta a questão, né, que é evidenciada pela doutrina espírita de forma exemplar, que é a questão da justiça divina, que tanto na perspectiva da culpa, do trauma, né? Melhor dizendo, perspectiva de termos sido algozes e carregarmos culpa, como termos sido vítimas e carregarmos traumas, tanto numa situação como na outra, a justiça divina sempre, sempre nos oportuniza situações para o nosso crescimento espiritual. Mesmo que sejamos vítimas, que tenhamos traumas, essas situações sempre nos facultam aprendizado e progressão espiritual. E quando somos algozes e quando carreamos culpa, nós também, pela justiça divina, sempre temos oportunidade de reparar os nossos erros, né? E iniciarmos um recomeço em novas bases. Então, está aí dentro dessa dança, né, das vidas sucessivas, das nossas oportunidades reencarnatórias, a beleza, né, da bondade divina, que também é entendida pela doutrina espírita e pelo espiritismo como um Deus Pai, né? Ele deixa de ser um Deus punitivo do momento da primeira grande revelação, por exemplo, do período mosaico, para ser, a partir, né, do momento do cristianismo primeiro, a partir do momento da segunda grande revelação, um Deus Pai, não mais um Deus carrasco, um Deus punitivo, mas um Deus Pai. E aí chegamos na aurora, né, da terceira revelação, já carreando todos os insumos da Boa Nova, mas acrescidos
né, das justificativas da ciência espírita, da lógica espírita, da filosofia espírita, que vai nos explicar também essa relação de Deus para conosco. E o capítulo, ele evidencia exatamente isso, né? É como se dão essas injunções de obsessivas construídas ao longo do tempo e das vidas sucessivas, através das reencarnações das personagens dessa trama, e como podemos perdoar e recomeçarmos novas histórias, porque vocês ainda estão no capítulo 4, mas na medida que os benfeitores espirituais começam a atuar e começam a trabalhar pela harmonia dessa família, né, olhando também a Odila, que se encontra já no plano espiritual, os amigos espirituais começam a promover, né, a harmonia, a perspectiva do perdão e a possibilidade dessas almas encarnadas, juntamente com as almas que já estão desencarnadas, mas que têm relação com esse núcleo familiar, que haja ali uma pacificação, né? E um perdão recíproco e coletivo. Só para a gente continuar aqui, ainda sobre alguns pontos importantes do capítulo. É, Esse capítulo 4, Senda de Provas, explica também que o espírito assaltado pelo arrependimento, porque ela imediatamente se arrepende de não ter ajudado o menino, né? Ela se vê atormentada continuamente por esse complexo de culpa, mesmo não tendo sido responsável diretamente pelo acidente, e olha que palavra importante, se auto-obsedia. Eu me lembro muito quando eu escutei esse exemplo e eu retive esse exemplo sempre para poder compartilhar para frente, né? Muitas vezes nós, diante de uma discussão, por exemplo, né? Nós estamos mantendo uma discussão acirrada com alguém, onde entra, né, na composição dessa discussão raiva, ressentimento, ódio, enfim, vários vícios ali misturados, acalorando essa discussão. Aí você chega em um momento onde a companhia daquela pessoa é tão insuportável que você resolve sair do ambiente. E aí há o distanciamento, né? Não há mais a comunicação direta ali. Você já saiu do ambiente. Você não está mais falando com aquela pessoa quando minutos antes você ainda estava em uma acalorada discussão com ela. Aí você sai desse ambiente e você não está ali mais num embate verbal com aquela pessoa. Mas você carrega aquela situação dentro de você. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas você fica revivendo a discussão, você fica revivendo aquela discussão, você fica rememorando o que eu falei, o que a outra pessoa falou para mim, e você traz dentro do seu estado mental a continuidade daquela discussão. E aí você está sofrendo duplamente, né? Porque você não está nem mais naquele ambiente, a pessoa não está nem mais perto de você, a troca verbal já encerrou e você está mantendo, retroalimentando aquela discussão na sua cabeça. Isso já aconteceu com vocês alguma vez? Alguém já passou por isso? Sim, né? Então, o mesmo se dá em relação a estados mentais provocados pela obsessão, né? E é isso que o resumo do capítulo está dizendo aqui, nessa compilação da obra, né? Que a pessoa ela pode se auto-obsidiar também, porque o sentimento que a Odila passa a nutrir pelo descumprimento da lei divina, porque ela deixa de assistir a criança que estava ali pedindo socorro, isso se configura para ela uma auto-obsessão. A culpa não deixa de ser uma auto-obsessão.
Logicamente que se ela está naquele estado mental contínuo de culpa, 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 ela está também abrindo várias comportas para espíritos interessados em invadi-la no sentido mental e perdurarem esse sentimento negativo nela, né? Espíritos que não tenham boa intenção para com ela. Então há ali um conluio mental dela para ela mesma e abrindo sintonia para outros irmãos desavisados que possam vir a colaborar nesse processo de conluio mental obsessivo em relação a Odila. E aí, quando você está nesse estado de culpa, você também cria uma ligação direta, você também se sintoniza com o espírito obsessor. No caso aqui, com o espírito vingador, que era a Odila. Então, a Zulmira, melhor dizendo, eu estou trocando os nomes, a Zulmira entra nesse processo de culpa e fecha a conexão com o espírito vingador da Odila. É aquele, e nesse caso do capítulo, a Odila, ela desencarna, e o capítulo também traz detalhamentos sobre essa questão muito interessante que a gente vem herdando essa questão das religiões asiáticas, né? Das religiões das civilizações antigas, do hinduísmo, né? E de todo o entendimento asiático religioso que vai trabalhar muito os chakras, né? Nós não usamos essa palavra chakras na doutrina espírita, mas nós usamos, inclusive é um jargão, é um nome, uma palavra que André Luiz chancela essa palavra. Ele cria essa palavra, centros de força. São centros de força localizados no nosso perispírito que vão se equivaler aos chakras do hinduísmo, né? E esse capítulo revela que a Odila, ela desencarna com o centro de força genésico descontrolado, porque ela nutria e ela nutria em vida e continuava nutrindo, né, desencarnada, uma paixão pelo marido e uma paixão pelos momentos de troca de forças sexuais entre eles. Então, quando ela desencarna, ela continua no plano espiritual com esse chakra genésico desequilibrado, descontrolado. E isso faz com que ela entre numa monoideia dos seus desejos. E daí porque ela odeia tanto a Zulmira, que passa a ser a esposa do seu marido, né? Entrando no processo de ciúmes também, né? Nesse sentido. É, e aí a gente pode afirmar que os nossos desejos, são forças mentais coagulantes, materializando-nos as ações que no fundo constituem o verdadeiro campo em que a nossa vida se movimenta. Então, eu posso afirmar com certeza para vocês, meus irmãos, que tudo que plasmamos em termos de ideias, tudo que fica volitando no nosso campo mental em termos de ideias, passa a ganhar a concretude fluídica de coisas positivas ou de coisas negativas à nossa volta, né? Somos uma grande torre, digamos assim, de transmissão. O nosso processo de mentalização, ele é bastante contundente no sentido de poder estabelecer quais as ligações, quais as companhias que teremos à nossa volta, né? O que plasmamos determina o nosso entorno. Esse seria talvez um resumo aí dessas questões,
apresentadas por esse capítulo Senda de Provas. E aí, para a gente aproveitar bem a oportunidade de estarmos juntos aqui com um grupo, eu queria me colocar à disposição para ouvi-los, para a gente levantar situações, comentários, e a partir daí a gente pode ir desdobrando. Boa noite, Cris. Você me escuta Boa bem? noite. Então, pela pouca oportunidade que eu tive de ter contato com esse capítulo, a gente percebe que os liames que ligam essas duas personagens, basicamente, são essas forças telúricas promovidas pelo chakra básico. Ela, a vingança dela não focava na criança em si, mas na questão porque ela era muito presa ao chakra básico, e a criança, quando ela desencarna, era só mais uma porta para ela aumentar toda a energia da sua obsessão em cima da Zumira. E a Isso. Zumira, antes disso, ela não sintonizava porque ela estava num certo equilíbrio e aquelas ondas, aquela frequência vibrativa dela, de vibração dela, não a atingia. Mas depois que ela assume a culpa, aí ela Uhum. abre uma janela para que ocorra esse liame. Eu não sei se nesse livro, alguns livros trazem, não sei se nesse livro que eu estou lendo especificamente, tem um projeto imagem, onde você coloca, você consegue visualizar os liames que são presos a determinadas conexões energéticas. Uhum. E aí, eu não sei se tem um comentário específico, tem um comentário específico que, em determinada situação, quando o amparo ele visa, quer dizer, quando as consciências espirituais visam um amparo, às vezes tem que ir com um trato muito especial, porque esse liame, essa ligação entre elas, pode acontecer até um problema muito sério com relação ao obsediado, a dupla em si. Então, você tem que, às vezes, como por exemplo, você vê pessoas que não têm um certo conhecimento com relação a esse processo e atua de forma muito radical no sentido de separar o obsediado do obsessor, você cria alguma determinada situação física na pessoa que está sofrendo a obsessão encarnada. Então, você tem que ter um Uhum. certo trato para poder lidar especificamente com essa situação. Não sei se eu estou falando já é do capítulo 5, né? Mas acho que é nesse capítulo mesmo que isso ocorre. Então, são esses cuidados que a gente tem que ter quando a gente, às vezes, está numa assistência, e olha que eu sou praticamente um debutante dentro da doutrina, comecei bem recentemente, mas a gente percebe que esse envolvimento entre esses dois agentes demanda uma certa experiência no trato daquele amparador que vai chegar ali para tentar buscar uma energia de equilíbrio que possa tirar aquela situação de crise, porque a outra está alucinada, presa dentro do postulado da sua vida passada, onde você tinha muita questão da sexualidade envolvida, que é uma das questões complicadas para caramba, principalmente em determinadas idades. Exatamente. Fernando, né? É, É. Fábio, Fernando. Oi? é Fábio. Fábio, é que eu estou vendo Isso. aqui Fern Odin. Fernandinho. Ah, ok, ok. Então, essa questão A gente nunca pode dissociar obsessão de conluio mental, né? Às vezes, quando a gente analisa a obsessão, eu acho que somos até um pouco injustos com os obsessores, porque dependendo do caso, não são obsessores, são assessores, né? E eu explico por que eu estou falando isso. Porque nós nutrimos com aquele que nos obsidia o mesmo padrão vibratório, o mesmo estado mental. Então, é quase que uma permuta de ideias. É quase como que uma fagocitose, né? Muitas vezes a gente sempre assume, né? A gente sempre assume ou a gente sempre delega aos encarnados a posição de vítimas.
Mas se não houvesse a emanação mental do encarnado facultando aquela conexão, não haveria obsessão, né? Então, assim, a gente nunca pode ter um olhar superficial sobre a questão obsessiva, porque é um sistema de retroalimentação. E é o que você falou. Às vezes, quando você rompe de uma forma muito violenta esses laços, né, mentais e fluídicos, logicamente que você também não só descompensa o espírito que está ali, né, sendo colocado numa posição desvencilhada da sua vítima, e aí eu estou colocando entre aspas, como também você pode ter uma certa desarmonia, ou verificar, em um primeiro momento, uma desarmonia no encarnado. Porque se é uma retroalimentação fluídica, é lógico que após, né, a ruptura desse processo, vai haver um impacto, tanto para o encarnado quanto para o desencarnado, né? Então, Trazendo, isso é. trazendo um exemplo tosco, tem determinado Cris, tipo de tumores que não primeiramente, pode ser agradecer a sua extirpado sem. participação, seu estudo. Oi, oi, Francisco. Primeiramente, agradecer, tá, a sua participação aqui conosco, tá? Foi muito bom te ouvir. E estudando esse capítulo, né, quanto pergunta, né, se a Zulmira tinha culpa e que o Clarencio diz que não, assim, como não, cara? Foi É, tudo culpa dela, né? Porque uma criança em tenra idade não responde pelos seus atos, né? Tem que ter ali um guardião guiando ela. Mas depois se você vai montando esse jogo de quebra-cabeça, eu acho que não é culpa de Zulmira, acho que é culpa de toda uma estrutura. Você vê que o pai, né, já não confiava nela, né, não confiava o filho aos cuidados dela, em casa brincava, dormia, conversava, né, e sabia, né, de toda essa estrutura que a mulher não tinha muita simpatia para o filho e deixa, né, vai se distancia na praia, deixando o filho ali. Ele, com certeza, no foro íntimo, ele estava sabendo que poderia acontecer alguma coisa grave, né? Então, quer dizer, eu acho que foi tudo ali, né? Todos ali, né, envolvidos neste drama, tinha culpa, uma porcentagem de culpa, né? E eu me discordei do Clarence. Não, ela tem culpa. E no trecho que Eu fala, acho que né? ali, no Zulmira caso, não é. Francisco, é culpa perante a lei dos homens. É, mas aí, quando tem uma questão que fala lá, né? Zulmira não é propriamente a autora, né? Do crime, né? Aí eu fui e falei assim, propriamente. Por que essa palavra propriamente, né? Não é assim, ela 100% responsável, mas também tem uma parcela de culpa, né? Tanto é que veio à tona quanto que aconteceu, né? O desencarno do garoto, né? É um destaque que eu gostaria de trazer antes do seu comentário, Cris, é que no capítulo, assim, muito de uma forma muito sutil, o próprio Clarencio traz a receita. Quando ele comenta que ela está afastada da prece, afastada da espiritualidade, afastada do caminho de Deus, né? Ela se encontra no caminho da materialidade, ela está na horizontalidade e nunca consegue procurar a verticalidade da vida. Então, é justamente esse afastamento dela da espiritualidade, né? Esse chumbamento dela na matéria, que faz com que todo. E aí, no caso, estendendo ao comentário do Chico, a gente pode até falar que de toda a família, né? Porque a prática ali vem da Evelina, né? isso, né? Na verdade, as duas, né? Tanto a Zulmira quanto a Odila, Sim, elas navegam na questão da materialidade, sim, sim. né? É. Uma com centro genésio completamente desarmonizado, e daí porque vem com violência todos os seus desejos, todos os seus anseios, e a Zulmira servindo de pasto, né? A gente até pode usar essa palavra,
servindo de pasto para a Odila. E em relação ao comentário, né, da culpa, que o Francisco até expôs, eu vou pedir permissão para a gente ler só esse trechinho. Ele fala assim, do capítulo, né? Ele traz o seguinte: o ministro fez leve pausa de repouso e prosseguiu. A pobre senhora, desde esse dia, perdeu a aventura doméstica e a tranquilidade própria. Ele está falando da Zulmira. Ela e o marido respiram agora sob o mesmo teto, qual se fossem estranhos entre si. Aí vem a pergunta: mas à frente da lei, e de que lei a gente está falando? É a lei natural, é o que a Helena falou. Mas à frente da lei, Zulmira é culpada? Perguntei com interesse. O sábio mentor sorriu significativamente e considerou: não. No sentido real da lei, Zulmira não é culpada. Entretanto, deitando-nos um olhar mais expressivo que de costume, continuou: todavia, quem de nós não é responsável pelas ideias que arroja de si mesmo? Então, assim, é um pouco aquilo que a gente vai encontrar no Evangelho, né? Quando fala de cortar a mão, né? Ai daquele, né, que provoca o escândalo, né? É essa passagem do Evangelho, porque a gente vê que na trama dessa família, né, nos resgates necessários, reencarnatórios, a criança é uma ex-suicida que está ali passando por aqueles momentos, aqueles anos de vida carnal, em completude a uma situação anterior. Então, isso estava na história, digamos assim, prevista espiritual de resgate daquele espírito, que é um ex-suicida. Mas ai daquele que provoca, né, ou que faculta, ou que facilita o ensejo dessa trama. Então, é muito interessante a gente perceber como a lei divina ela se dá, né, nesses processos de oportunidades. Vou trazer aqui um rápido exemplo histórico para vocês, que eu gosto muito de citar quando entra essa questão de análise reencarnatória nesse sentido. Vamos pegar a história do Brasil, né? Quem lê O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, sabe que existia e existe ainda um grande planejamento estratégico espiritual para a missão espiritual do Brasil. E no processo de colonização do nosso país, a gente teve, né, todo um carinho, né, dos amigos espirituais, da falange de Ismael, organizando os destinos da nossa nação. Então a gente tem, né, o colonizador português descobrindo o nosso território, começando a ocupar o nosso território, e aí, com a sequência natural das coisas, começa a ocorrer a necessidade do trabalho, a necessidade de trabalhar a terra, a necessidade de se fixar no território, a necessidade de construção das primeiras vilas, a necessidade de se debruçar sobre a agricultura, porque no Brasil colônia a atividade industrial era proibida, não existiam fábricas, então o país ele era um grande celeiro da Europa no sentido de produzir matérias-primas. E nesse processo de colonização, a gente tem o senhor da terra, que é o português, é o povo português. Só que esse povo português, né, marcado inclusive pela vitalidade do trabalho, isso continua sendo até hoje um traço característico do português, dos nossos irmãos portugueses, né? A questão do trabalho, eles trabalham e trabalham muito bem sempre, né? É uma característica do povo português, o trabalho. Só que naquele momento, aqueles indivíduos que participavam dessa história constituinte do Brasil resolveram amolecer, resolveram não querer trabalhar, resolveram não querer se esforçar para agigantar a terra que receberam.
E dentro do planejamento espiritual superior existia a perspectiva da miscigenação racial, né, recebendo o contributo europeu, o contributo africano, o contributo dos originários aqui da terra, do povo indígena, e um grande amálgama de raças para que o Brasil pudesse, nessa comunhão de virtudes, se tornar o país agigantado que é, mas que poderia ter sido muito mais desde então. E aí o europeu, o português, resolve, porque está com preguiça, porque está amolentado, ele resolve escravizar. Ele resolve escravizar quem já era também, e aí numa comunhão de desditas, né? Quem já era um prisioneiro de guerra africano. Porque quando a gente pensa em escravidão no Brasil, a gente pensa que o português chega na África, invade a África, escraviza e traz. Não, não é isso. Os próprios africanos vendiam os prisioneiros de guerra para serem escravizados no Brasil. Então, por que que eu estou contando essa história comprida toda? É porque poderia ser diferente. Poderíamos não ter na nossa história espiritual enquanto a nação essa mancha da escravidão. A Odila e a Zulmira, nesse processo de desencarnação da criança, poderiam ter escrito um ajuste, um acerto de contas diferente, mas não escreveram, né? A Zulmira poderia não ser responsável ou co-participante desse processo de resgate da criança, do José, né? Do José. Então, Júlia, assim, é bem o que o trecho evangélico diz para gente. O escândalo é necessário, mas ai daquele que provoque o escândalo, né? Viu, Cris? E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, lá na lição 164, ele vai analisar um texto também evangélico, né? É que comumente, quando nós estudamos eles, a gente só olha pelo lado afetivo, e Emmanuel vai dizer que o homem não ludibriará os impositivos da lei buscando de felicidade materiais para lisonjear os sentidos. Aí ele vai dizer quebrando a ordem que ele rege o caminho, falando do equilíbrio, não é? Exatamente. Aí ele vai dizer assim: os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre corrigindo e restaurando, né? E a advertência de Jesus, porém, representa para nós significação mais vasta, não? Não separei o que Deus juntou, corresponde também, não perturbeis o que Deus harmonizou. Porque a própria Zulmira, quando ela usa o desejo para criar, ela cria uma desarmonização que vai ter que restituir. Né? Exatamente. É por isso que ele diz que ela não é culpada, mas quando vai aprofundar o sentido da lei, ela criou uma desarmonização e como Deus fez o universo em perfeita harmonia, tem que ser restituída essa harmonia. Não é? Exato. Eu costumo dizer que perante a lei divina não há compliciamento, não há Isso. jeitinho, não tem jeitinho. Também não tem, digamos assim, aconchavos, né? Não existem conchavos, né? A lei, ela se aplica. A lei é uma lei natural, é uma lei magnânima, mas contundente no sentido do seu próprio exercício, né? E falando em lei, falando em felicidade, só para compartilhar com vocês um outro pensamento, todos nós, e aí voltando à questão das reencarnações, né? Todos nós, se a gente for fazer um substrato, digamos assim, de qual é a finalidade maior em nossas vidas, o que aspiramos enquanto finalidade maior, eu posso até responder por vocês
que a nossa finalidade maior, o que aspiramos em maior, é a felicidade. Sermos felizes. Todos, sem exceção, desde o espírito mais puro, mais consoante com a lei divina, até o mais cruel dos assassinos, todos, sem exceção, querem ser felizes, né? Todos nós aspiramos por felicidade e construímos a nossa vida em busca dessa tal felicidade. E aí, o Livro dos Espíritos e os espíritos que colaboraram, né, com a codificação espírita evidenciam de uma forma muito clara, de uma forma muito objetiva no Livro dos Espíritos, que a fórmula para o alcance dessa felicidade é uma só. É muito simples. É darmos andamento, evidenciarmos e cumprirmos a lei natural. Quem cumpre a lei natural, quem cumpre a lei divina, constrói para si mesmo felicidade. E quem descumpre a lei divina, constrói para si mesmo adversidades, tristezas e sofrimentos. Então o homem sofre, e o homem só sofre porque ele contraria a lei de Deus. É simples assim. Mas aí vocês vão falar para mim, Cris, mas falar é fácil, o difícil é executar. E eu concordo com vocês, falar é fácil, mas a priori o pensamento é muito simples. Cumpriu a lei divina, se colocou na senda da felicidade. Descumpriu, se colocou na senda dos sofrimentos. É simples assim. E assim é que se dá o jogo das reencarnações, né? É, e a gente vai ver, né? Eu não quero, a gente não vai dar spoiler, porque vocês estão começando o livro agora, mas vai haver ali, com afinco, um grande trabalho dos benfeitores espirituais em prol desse núcleo familiar que vão se encontrar, né, nesse ensejo da harmonização das suas vidas. Isso vai acontecer. Fazendo um breve, um Negativa do breve amor. Pois fazendo não? fazendo um breve à parte, é Aham. que há que a gente, digamos assim, diferenciar uma coisa em questão da materialidade do mundo real, que, por exemplo, existem alguns elementos do crime, e que elementos são esses? São a conduta antijurídica, o tipo penal e a materialidade. O cogitar, o preparar, em determinados aspectos, quer dizer, não é considerado crime, mas diferente do que a gente viu aqui, um simples cogitar, você já começa a criar você já começa a plasmar dentro do universo extrafísico certos elementos que podem se materializar. Porque mesmo dentro da neurociência, você tem a neuroplasticidade, uma ideia puxa a outra, e assim vai, e você, dentro da ciência da neurologia, você tem essa questão da neuroplasticidade do cérebro. E quanto a gente, em termos de consciência, e principalmente num campo extrafísico onde tudo é altamente plasmável, qualquer ideia, qualquer desejo, ele se materializa, ele pode se materializar dependendo da força como você vibra, como você emana. Por isso que a questão aqui da Zumira, os mentores até comentam, né, nessa situação. Existe a possibilidade, quer dizer, pela lei assim, tipo da materialidade não é culpado. Mas também tem outra coisa com relação ao Júlio, que estava também, digamos, fazendo um resgate de vidas passadas. Eu quero aproveitar só o seu comentário também para falar duas coisas. Ler para vocês um trechinho de Leon Denis que eu trouxe do No Invisível para fechamento aqui do nosso diálogo. Mas antes disso, né, porque eu estou observando o horário, 9 horas já está dando aí o tempo da nossa live, né? Mas antes disso, eu queria comentar com vocês, já que você tocou no aspecto jurídico, queria comentar com vocês a questão, todos se lembram da lei de Talião, né? A lei de Talião que vigorava
no período mosaico, né, de Moisés, junto ao povo hebreu. E a lei de Talião era aquela, dente por dente, olho por olho, dente por dente, enfim, o que você faz, você vai sofrer em punição, em igual valor, em igual nível, de volta, né? Essa é a lei de Talião. Logicamente que isso fazia parte de uma cultura de entendimento onde Deus, o Criador, era visto como um Deus punitivo. E a lei de Talião fazia sentido, né, nesse processo, desse entendimento de um Deus punitivo. Hoje, né, nós já temos os insumos da doutrina espírita e já entendemos que esse processo de reajuste ele se dá, mas não dentro daquele escopo da lei de Talião, não dentro de um aspecto de violência, não dentro de um aspecto de punição, muito pelo contrário, apesar de errarmos, Deus nos oportuniza até mesmo com aquelas situações que possam, a priori, na visão estreita da matéria, ser interpretada como uma vingança de Deus, como uma situação punitiva, é uma situação que nos alça ao alto no momento que nos oportuniza aprendizado. Então, nós erramos, nós temos a forja, digamos assim, reparadora como oportunidade de acerto de contas, sob o olhar espiritual, né? Nenhum sofrimento ou nenhuma doença ou nenhuma situação adversa é uma punição de Deus para conosco. É sim uma oportunidade de aprendizado. É bem aquilo da forja, né? Que transforma o carvão em diamante. E essa lei de Talião, ela vigorava lá atrás, no período mosaico. Deus e a doutrina espírita nos ajuda a entender que ele não atua dessa forma. Mas dentro de nós, na nossa consciência, o que vigora é sim a lei de Talião. Por isso que quando cometemos alguma falta, nós temos a lei de Deus impressa na nossa consciência. E nós, intuitivamente, sabemos que estamos agindo de forma equivocada. E por isso é que nós somos movimentados pela culpa. Nós carregamos essa culpa. Não precisa ninguém acusar a gente. Eu não sei se vocês entendem o que eu quero falar. A nossa própria consciência, ela nos impõe essa lei de Talião. Ela nos impõe a culpa. A culpa. Quando a gente estuda, e eu não sou dessa área, mas a gente sabe que isso é tema da área, quando a gente estuda psicologia, a gente sabe que muitos pacientes nos consultórios, né, fazendo terapia, nos consultórios, inclusive psiquiátricos, também são vítimas de autossabotagem. O que não seria a autossabotagem senão essa culpa evidenciando a lei de Talião dentro das nossas consciências, né? É só um comentário para a gente ficar aí com essa reflexão que eu estou propondo. E para encerramento, porque eu já estou me estendendo muito, meus amigos, quero ler para vocês Leon Denis no Invisível. Ele diz assim, sobre plasmar, né? Processo de ideação. Ele diz assim: sabemos que tudo vibra e irradia no universo, porque tudo é força, tudo é luz, tudo é vida. Penetra a natureza, e aí ele faz esse convite, né? Penetra a natureza em seus menores átomos, uma energia infinita, origem de todos os fenômenos. Identicamente, cada espírito, livre ou encarnado, possui, conforme o seu grau de adiantamento e de pureza, uma irradiação cada vez mais rápida, intensa e luminosa.
exatamente como os sons e a luz, os sentimentos e os pensamentos se exprimem por vibrações que se propagam pelo espaço com intensidade diferentes. Os pensamentos de cólera e de ódio, as eternas súplicas de amor, o lamento do desgraçado. Eu acho que é aqui. Os gritos, os gritos pela paixão, os impulsos do entusiasmo vão pela imensidade afora, referindo a todos a história de cada um e a história da humanidade. Eu realmente engasguei, mas esse trecho de mensagem que está lá no Invisível, eu acho que é um bom resumo de tudo que o capítulo nos traz e de tudo que pudemos comentar aqui. Eu agradeço demais a vocês e foi muito bom estar aqui com o grupo. Nós que agradecemos a você, Cris, e que você continue conosco, nos ajudando aí nessas restantes dessas obras. Vou reiterar o meu agradecimento a você, a Helena, né, que está representando hoje para a gente o 8º Conselho, o Chiquinho, a todo o grupo, e convidar a Jane para encerrar para a gente. Antes da nossa prece final, agradecer a Cristiane realmente, e quem disse que seria fácil, né? Bom, então, meus irmãos, vamos elevar o Semana que nosso vem eu não pensamento. nasci, tá? Semana que vem a dona Nancy, tal. Tá Ah, joia. sim. Bom, o nosso pensamento é levado ao Pai, Jesus nosso Mestre, aos nossos mentores espirituais, a espiritualidade amiga que mantém esse grupo ativo e atento, para que nós possamos estudar um pouco mais, agradecer por estarmos aqui essa noite, para podermos ser cada vez mais vigilantes dos nossos pensamentos e conscientes das nossas responsabilidades no nosso proceder, no nosso dia a dia, nessa oportunidade encarnatória que nos foi dada. E estamos aqui, ouvindo e estudando esta obra para aprendermos sempre mais, mas fundamental, que não só estejamos ouvindo, mas também apreendendo e colocando em prática todos esses ensinamentos. Nosso grande agradecimento também à nossa irmã Cristiane, que esteve conosco essa noite, fazendo o estudo deste capítulo e nos trazendo ótimas reflexões, que possamos realmente colocá-las nas nossas atividades, nos nossos procederes e nos vigiando sempre. Assim, Pai, agradecemos a oportunidade e pedimos a permissão para encerrarmos a nossa tarefa deste momento, dizendo graças a Deus, e que assim seja. Obrigado.